Então, continuando no tema transformada de Fourier, eu tenho aqui duas tabelas que eu costumo botar no formulário das provas, que é uma tabela de pares de transformadas de Fourier. Então, por exemplo, tem esse par aqui do retângulo, né, no domínio do tempo, o retângulo, no domínio da frequência, a representação dele é um sinc, né? A gente viu isso no último vídeo. E eu vou passar por alguns desses exemplos, vou demonstrar como é que a gente chega nesses resultados, e também vou mostrar como é que a gente chega em algumas propriedades da transformada de Fourier, ou, em alguns casos, simplesmente como é que a gente usa essas propriedades, né? Por exemplo, aqui, propriedade da derivada, né? Se eu tenho derivada de um sinal no domínio do tempo, no domínio da frequência, o equivalente é pegar o espectro e multiplicar por jω, né? Então, vamos passar por esses exemplos aqui. Vamos começar com a transformada de Fourier do impulso unitário, ou delta de Dirac, né? É esse sinal aqui que vale zero para todos os instantes de tempo que não são o instante zero, né? E aqui no instante zero ele tende a infinito. E quando é o impulso unitário de magnitude 1, eu coloco um 1 aqui para representar a magnitude dele. Eu quero saber então que representação esse sinal tem no domínio da frequência, né? Qual é o espectro desse sinal? O espectro x de ômega, que eu vou botar aqui. Então, pela equação lá da transformada de Fourier, o x de ômega é a integral de menos infinito a infinito do x de t, né? Esse aqui é o nosso x de t, e na menos j ômega t dt. Ou seja, eu vou ter a integral do delta de Dirac e na menos j ômega t dt. Agora, vejam que essa integral aqui, ela recai naquele caso da propriedade da amostragem, né? Se eu tenho uma função qualquer multiplicando o delta de Dirac, e aí eu faço a integral desse produto ao longo do tempo, o que eu tenho é uma amostra, né, daquela função no instante de tempo do deslocamento aqui. Nesse caso, o deslocamento é zero, então no instante de tempo zero. É só vocês voltarem lá nas primeiras aulas, tem a propriedade da amostragem do delta de Dirac, na aula de delta de Dirac, né? Então aqui eu vou ter o e na menos j ômega zero. Ou seja, eu tenho e elevado a zero, que é 1. Quer dizer que o x de ômega aqui, então, é 1, né? X de ômega é igual a 1. Ou seja, a representação no domínio da frequência do delta de Dirac é a constante 1. Ou seja, para qualquer frequência, a participação daquela frequência na composição desse sinal é igual. E isso vai da frequência menos infinito até a frequência mais infinito. Quer dizer, eu preciso de infinitas frequências, né? E todas com participação igual para criar esse sinal aqui no domínio do tempo. Então, a gente vê que é impossível de criar esse sinal no domínio do tempo, né? E no domínio da frequência também ele tem uma representação que parece impossível na prática, né? Eu não posso gerar frequências infinitas. E eu representei ele aqui num único gráfico, ao invés de separar, como de costume, entre módulo e fase, né? Porque ele é puramente real, esse espectro aqui. Ele sempre vale 1. Vou colocar o 1 aqui. Então, eu não preciso separar em dois gráficos, né? Módulo e fase. Ele não é complexo. Portanto, a transformada de Fourier do delta de Dirac é a constante 1. Não depende da frequência, né? Não é uma função da frequência, porque todas as frequências participam igualmente. Um outro sinal importante para quem estuda sistemas lineares é esse aqui, é o sinal cujo espectro é o delta de Dirac. Então, o delta de Dirac aqui, né, em ômega, certo? Delta de, ao invés do delta de t, eu tenho o delta de ômega. Que sinal é esse? Então, para saber quem é esse sinal no domínio do tempo, eu vou fazer a transformada inversa de Fourier, né? Então, x de t é 1 sobre 2π integral de x de ômega e na j ômega t, e agora a integral é ao longo do domínio da frequência ômega, né? Então, eu vou ter 1 sobre 2π
o delta de ômega E na J ômega t de ômega. E aqui, novamente, eu posso usar a propriedade da amostragem do delta de Dirac. E eu chego à conclusão que esse sinal aqui é 1 sobre 2π E na J 0t. Ou seja, para qualquer instante de tempo, isso aqui é 1 sobre 2π vezes E na zero, né? Então é 1 sobre 2π. Portanto, a transformada inversa do delta de ômega é o sinal constante 1 sobre 2π. Eu posso usar uma propriedade da transformada de Fourier, que é a linearidade, que a gente vai ver logo em seguida, e multiplicar os dois lados por 2π, né? Então eu vou ter o seguinte resultado. A transformada de Fourier do sinal constante 1 é 2π vezes delta de ômega. Ou seja, é um impulso lá no domínio da frequência com magnitude 2π. Ou se eu colocar aqui um impulso com magnitude 1, eu tenho aqui no domínio do tempo o sinal constante com amplitude 1 sobre 2π. Vejam que isso aqui faz sentido do ponto de vista prático, né? Um sinal constante, ou seja, um sinal que nunca varia, que mantém o mesmo valor do tempo menos infinito até mais infinito, ele tem frequência zero, né? A única frequência que compõe esse sinal é a frequência zero. A gente pode interpretar ele como o cosseno de zero, né? O cosseno da frequência zero, ou a exponencial complexa com frequência zero, né? Então, qualquer frequência diferente de zero não seria admitida para representar um sinal que não varia, né? Um sinal que é constante. E o que é que acontece se o espectro for um impulso, mas um impulso deslocado, ao invés de ele estar lá na frequência zero, ele está numa frequência arbitrária qualquer, ômega zero. Então, que sinal tem esse espectro aqui, né? Tem o espectro x de ômega igual a delta deslocado, né? Delta de ômega menos ômega zero. É só a gente montar a integral da transformada inversa de Fourier, novamente, né? Então, x de t é 1 sobre 2π, integral do x de ômega e na j ômega t de ômega. Sendo que o x de ômega é o delta de Dirac deslocado vezes e na j ômega t de ômega. Aqui, novamente, a gente pode usar a propriedade da amostragem do delta de Dirac, né? Quando a gente tem o produto de um delta deslocado com uma outra função, né? A gente tira uma amostra, e integrado, né? O produto integrado, a gente tira uma amostra daquela função na frequência de deslocamento, né? Na frequência ômega zero. Porque aqui a variável independente é a frequência, né? A gente viu a demonstração dessa propriedade para o domínio do tempo, mas ela vale também no domínio da frequência, né? Seja qual for a variável independente, é válida essa propriedade do delta de Dirac. Ou seja, eu vou ter aqui 1 sobre 2π vezes essa função aqui com frequência ômega zero, seja ele qual for. O que eu encontrei, então, no domínio do tempo? Eu encontrei uma exponencial imaginária com frequência ômega zero e com magnitude 1 sobre 2π. Ou seja, a transformada do sinal 1 sobre 2π e na j ômega zero t é o delta de ômega menos ômega zero. Ou ainda, a transformada do sinal e na j ômega zero t, né, a exponencial complexa de amplitude unitária, é 2π
delta de ômega menos ômega zero. Mais um par de transformadas lá para a tabela, né? Então aqui eu vou ter a exponencial complexa, né? Que vai ser um cosseno na parte real. Vamos esboçar um cosseno aqui. Então, isso aqui pode ser a parte real dessa exponencial. E a parte imaginária vai ser um seno. Vou colocar em outra cor aqui, em laranja. A parte imaginária vai ser um seno, então vai estar atrasado aqui, com relação ao cosseno, né? E também faz sentido aqui do ponto de vista prático, porque eu tenho um sinal que é composto por uma única frequência ômega zero, né? Vamos colocar aqui o x de t igual a 1 sobre 2π e na j ômega zero t. Então, é composto por uma única frequência ômega zero. Então, o que é frequência aqui no nosso contexto? Frequência é esse argumento aqui que vai na exponencial complexa, né? Na exponencial com um argumento puramente imaginário. Se o sinal contém uma única frequência, então ele só pode ser uma exponencial complexa naquela frequência, né? Vamos falar agora de uma propriedade da transformada de Fourier, que é a linearidade. A gente sabe que o x de ômega, aqui a obtenção do espectro, né, a partir de um x de t, é definido pela integral de um produto, né? Se eu quero o espectro do sinal x de t, então eu faço a integral do x de t multiplicado pelo e na menos j ômega t dt, né? E isso aqui claramente é uma operação linear, né? Se eu faço essa operação a dois sinais x de t diferentes, eu posso somar os resultados dessas duas operações, né, e obter o espectro da soma dos dois sinais. Porque a multiplicação por uma função dada, ou seja, a multiplicação por uma função definida e a integral ao longo da variável independente, ambas são operações lineares, né? Então, a propriedade da linearidade ela é uma interpretação do princípio da superposição, né? Se o sinal x de t tem transformada de Fourier x de ômega, vamos colocar aqui x1 de t e x1 de ômega. E um sinal x2 de t tem transformada de Fourier x2 de ômega, então o sinal K1, sendo K1 uma constante, né, x1 de t, mais K2, x2 de t, tem transformada de Fourier, eu levo as constantes, né, e a soma para o domínio da frequência. Então, K1, x1 de ômega, mais K2, x2 de ômega. Então, grosso modo, a transformada da soma é a soma das transformadas, né? E um exemplo muito interessante disso é a transformada do cosseno. Conhecendo a transformada da exponencial complexa, eu posso definir o cosseno como uma soma de duas exponenciais complexas, né? O cosseno de ômega zero t vai ser meio de e na j ômega zero t mais e na menos j ômega zero t, né? Isso é uma consequência da fórmula de Euler. Então eu posso usar a propriedade da linearidade da transformada de Fourier e fazer a transformada desse lado aqui e eu obtenho, consequentemente, a transformada de Fourier do cosseno. Então, se eu tenho o x de t aqui, que é o cosseno, né? O x de ômega vai ser meio a transformada da exponencial. Eu já sei que é 2π delta de ômega menos ômega zero. E a transformada dessa exponencial com frequência negativa ali, então vai ser 2π delta de
ômega mais ômega zero. Posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, né? Esse π ali eu posso tirar para fora, vai ficar π vezes delta de ômega menos ômega zero mais delta de ômega mais ômega zero. Ou seja, no domínio da frequência, eu tenho dois deltas de Dirac com intensidade real, né? Então eu posso representar aqui simplesmente um único gráfico, não preciso de magnitude e fase. Vai ter um delta de Dirac aqui na frequência ômega zero e um outro delta de Dirac na frequência menos ômega zero. Menos ômega zero. Então, aqui os dois. Essa é a representação no domínio da frequência do cosseno. E a magnitude deles aqui é π. Então, o par de transformadas que eu tenho lá é cosseno de ômega zero t no domínio do tempo, tem um espectro no domínio da frequência, π vezes delta de ômega menos ômega zero, mais delta de ômega mais ômega zero. Olhando aqui para o espectro, eu vejo que o cosseno ele tem duas frequências, né? Esse argumento aqui, que a gente chama de frequência do cosseno, se a gente pensar em frequência como o argumento da exponencial complexa, então ele tem duas frequências, tem o ômega zero positivo e o ômega zero negativo. E eu posso usar exatamente o mesmo raciocínio para definir a transformada de Fourier do seno de ômega zero t. Então, eu vou definir o seno pela fórmula de Euler como 1 sobre J2 e na J ômega zero t menos e na menos J ômega zero t. E aí, eu posso fazer aqui o x de ômega igual a 1 sobre J2, né? Posso levar para o domínio da frequência essa constante aqui, já que vale a propriedade da linearidade, e aí eu já conheço as transformadas das exponenciais, né? É 2π delta de ômega menos ômega zero menos 2π delta de ômega mais ômega zero. Esses dois aqui podem cortar. Eu tenho esse 1 sobre j ali, se eu passar ele para o numerador, ele vai trocar o sinal, né? E uma forma de trocar o sinal é inverter a ordem desses dois operandos aqui da subtração, né? Então eu posso representar como, vou tirar aquele π ali para fora, jπ, e vou inverter a ordem ali. Vou fazer delta de ômega mais ômega zero menos delta de ômega menos ômega zero. E assim eu obtenho a transformada de Fourier do seno de ômega zero t, né? Então, o meu par de transformadas é seno de ômega zero t no domínio do tempo corresponde ao espectro jπ delta de ômega mais ômega zero menos delta de ômega menos ômega zero. Ou seja, tenho lá no domínio da frequência um x de ômega. Como aqui ele é puramente imaginário, também eu vou representar num único gráfico. E agora esse gráfico não é real, né? Ele é a parte imaginária. Então eu tenho aqui no lado direito delta de Dirac com magnitude menos jπ. E tenho aqui no lado esquerdo, aqui então é a frequência ômega zero, né? E aqui na frequência menos ômega zero, eu tenho um impulso com magnitude
Jπ. Como aqui a fase dessas duas componentes já é diferente, é interessante a gente fazer uma representação magnitude-fase desse sinal. A magnitude, então, o valor absoluto vai ser sempre π, aqui, dessas duas exponenciais, né? Então, desses dois impulsos. São impulsos aqui deslocados na frequência ω0 e menos ω0, com magnitude π. E a fase desse cara aqui vai ser menos 90 graus, né? Então, eu vou representar o lado direito aqui do espectro de fase, eu vou representar todo ele como menos 90 graus, ou menos π sobre 2, né? E a fase desse cara aqui é mais 90 graus, então eu vou representar todo o lado esquerdo aqui como mais 90 graus, ou mais π sobre 2 radianos, né? E eu tenho aqui, então, uma representação magnitude-fase para esse sinal, que no domínio do tempo é o seno de ω0t. E da mesma forma que a gente definiu as transformadas do seno e do cosseno através da transformada da exponencial complexa, a gente pode definir a transformada de Fourier de um sinal periódico arbitrário, né? Porque através da série de Fourier a gente representa o sinal assim, né? N de menos infinito a infinito, dn, aí a exponencial lá com frequência, enésima frequência múltipla de ω0, né? Então, se nós conhecemos a transformada de Fourier da exponencial complexa, a gente consegue definir o espectro aqui, x de ômega, de um sinal periódico arbitrário, né? Como a transformada de Fourier é linear, eu posso colocar esse somatório aqui. O dn continua aqui. A transformada de Fourier da exponencial complexa, a gente já sabe que é 2π vezes delta de ômega deslocado, né? Então, se eu tenho a exponencial com frequência nω0, eu vou ter um delta deslocado em nω0. Então, eu tenho o espectro do x de t, né? O x de ômega, e agora o ômega é contínuo. Eu tenho, portanto, uma representação no domínio da frequência do sinal x de t periódico. Graficamente, como é que fica isso? Fica um gráfico muito parecido com esse gráfico discreto aqui, né, que a gente está acostumado lá da série de Fourier. Só que ele é definido para qualquer frequência ômega agora, né? Então, naquelas frequências que não são múltiplas de ω0, o valor do x de ômega é zero, né? Ele está definido como zero. E nas frequências múltiplas de ω0, o que é que eu tenho? Eu tenho um delta de Dirac deslocado, né, lá naquela frequência, e a magnitude desse delta de Dirac é o dn original, lá da série de Fourier, multiplicado por 2π. Portanto, eu vou pegar essa escala aqui, vou indicar que eu estou multiplicando por 2π a magnitude, e no lugar dessas amostras discretas, eu tenho deltas de Dirac, ou impulsos não unitários, né, mas impulsos com magnitude dn vezes 2π. E esse cara aqui já não é mais o módulo do dn, né? Esse gráfico contínuo aqui é o gráfico do módulo do x de ômega. E aqui, para a fase do x de ômega também, o que vai acontecer? Vamos indicar aqui a fase do x de ômega. Eu tenho a fase definida, então, para qualquer frequência. Então, vamos indicar que esses caras foram removidos. Eu acho que vai ser mais interessante pintar de branco aqui.
Aí estou apagando esses caras. E eu faço ali um gráfico que está definido para qualquer frequência ômega. Então, a fase de todos as componentes para a frequência positiva vai ser positiva, e para todas as componentes com frequência negativa vai ser negativa, ou vice-versa, né? Porque a fase aqui é π, então π menos π não diferem em termos de fase. Então aqui eu tenho o espectro de um sinal periódico, e dessa vez é um espectro contínuo, né? No domínio ômega para qualquer ômega, obtido pela transformada de Fourier. E a forma de obtenção desses coeficientes de n é pela expressão que a gente conhece da série de Fourier, né? 1 sobre t0, que é o período, integral ao longo de um período completo, do x de t e na menos jn ômega 0 t dt. Então, eu tenho aqui a série de Fourier, né, as duas expressões que definem a série de Fourier, e aqui eu estou interpretando o espectro discreto, né, o espectro de um sinal periódico, como um espectro contínuo, né? Então, ele vale zero fora dos múltiplos da frequência fundamental, e é um delta de Dirac nos múltiplos da frequência fundamental. Vamos ver mais uma propriedade aqui da transformada de Fourier, que é a propriedade da dualidade. Reparem que a transformada direta de Fourier e a transformada inversa de Fourier têm equações muito semelhantes, né? A diferença aqui está basicamente nesse sinal aqui do jωt, que aqui na transformada inversa é positivo, né? E nesse fator de escala, 1 sobre 2π, que aparece na transformada inversa e não aparece na transformada direta, né? Como consequência dessa semelhança, a gente tem essa propriedade aqui. Se eu tenho um sinal x de t e conheço o espectro desse sinal, x de ômega, xão de ômega, x maiúsculo, então, se ocorrer de eu ter um sinal x de t que tem a mesma equação desse xão de ômega que eu conheço, né, eu encontro o espectro desse sinal fazendo a transformada. Posso fazer a transformada inversa, modificada aqui para encontrar o espectro desse sinal, né? É só colocar 1 sobre 2π na frente e trocar o sinal aqui da variável independente, e assim eu obtenho a descrição desse sinal no domínio da frequência, né? Vamos ver um exemplo aqui que vai deixar mais claro. Por exemplo, eu sei que o delta de Dirac, no domínio do tempo, ele tem transformada de Fourier x de ômega igual a 1, né? É a constante 1, todas as frequências têm participação igual na composição do espectro do delta de t. Então, se eu tiver uma constante no tempo, como é que eu encontro o espectro de uma constante? Eu vou usar esse caso aqui, né? Eu vou colocar o 1 aqui, esse vai ser o meu x de t, e vai ser um xão de t, porque é um sinal que eu peguei lá de um espectro, né, e trouxe para cá como sendo um sinal no domínio do tempo. Então eu vou usar essa propriedade aqui, né, que diz que a transformada de Fourier desse sinal aqui, então vai ser 2π vezes o sinal lá do domínio do tempo, né, nesse caso era um delta de Dirac, só que não mais com o tempo como variável independente, mas no lugar de t eu coloco menos ômega. Como o delta de Dirac é uma função par, o delta de menos ômega é igual ao delta de ômega, né? Então eu tenho aqui 2π delta de ômega, né? Ou seja, a transformada de uma constante é
um 2π delta de ômega pela propriedade da dualidade. Vamos ver outro exemplo aqui, um pouquinho mais complexo, usando essa propriedade. Está aqui o par de transformadas que corresponde à transformada de Fourier do sinc do domínio do tempo, né? Ele vai ser um retângulo no domínio da frequência, mas vamos chegar a essa conclusão usando a propriedade da dualidade e partindo daquela transformada que a gente já deduziu aqui, que é a transformada do retângulo, né? Então, eu sei que o retângulo de t sobre tal tem transformada de Fourier tal sinc de ômega tal sobre 2. De acordo com a propriedade da dualidade, vou voltar aqui na página, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o x de t, nesse caso o meu x de t vai ser esse cara aqui, e ao invés do ômega eu vou colocar t, né? Então eu tenho tal sinc de t tal sobre 2, e aí ali do lado direito, no domínio da frequência, eu vou colocar, voltando aqui, 2π x de menos ômega. Então eu tenho 2π, o x de t aqui é o retângulo de t sobre tal, ret de, no lugar do t eu coloco menos ômega sobre tal. Agora eu posso dividir todo mundo por 2π, né? Eu vou ter então tal sobre 2π sinc de t tal sobre 2, divido por 2π no domínio do tempo, pela propriedade da linearidade eu posso dividir por 2π no domínio da frequência, né? Aliás, eu tenho que dividir, nesse caso, né, por 2π no domínio da frequência. Retângulo de menos ômega sobre tal. Bom, como o retângulo é uma função par, também, nesse caso aqui, como naquele exemplo anterior, o retângulo de menos ômega é o retângulo de ômega, né? Então, o retângulo de menos ômega sobre tal é o retângulo de ômega sobre tal, por ser uma função par. E agora, finalmente, como eu tenho um sinc aqui no domínio do tempo, é mais interessante eu falar em frequência, né? O parâmetro do sinc ali seria o parâmetro frequência, que é o parâmetro do seno. Então eu vou pegar esse cara que está multiplicando o tempo e vou dar um nome para ele. No caso, o nome que está na tabela ali é ômega zero, né? A frequência é ômega zero. Então eu vou dizer que ômega zero é igual a tal sobre 2. Então, onde aparecer tal sobre 2, eu vou colocar ômega zero no lugar. Onde aparecer tal, então, portanto, eu vou colocar 2 ômega zero, né? Então, ali eu tenho tal sobre 2π, eu vou ter, portanto, ômega zero sobre π sinc de t vezes tal sobre 2. Então, isso é ômega zero t. E aqui do lado direito, no domínio da frequência, eu tenho o retângulo de ômega sobre tal, que vai ser 2 ômega zero, né? 2 ômega zero. Então, se eu tenho um sinc com uma determinada frequência ômega zero, né, multiplicado por esse fator de escala aqui, então, no domínio da frequência, eu tenho um retângulo, né, de ômega sobre 2 ômega zero. Quer dizer, a largura desse retângulo é de menos ômega zero até ômega zero. Vamos ver graficamente aqui esse par de transformadas. Então, eu coloquei aqui um exemplo onde o ômega zero é 1. Portanto, esse sinc, né, o x de t aqui, então, vai ser 1 sobre π, né? Que é ômega zero sobre π, sinc de ômega zero t é t.
Então é o seno de t sobre t. É o seno de t com uma envoltória, a gente pode enxergar aqui, né? De 1 sobre t. E nos múltiplos de π ele vai cruzar zero, então, né? Porque o seno de t passa por zero nos múltiplos de π. Aí o nosso x de ômega aqui, portanto, vai ser o retângulo de ômega sobre 2 ômega zero, dá 2, né? Lembrando que na função retângulo, conforme a gente a definiu, esse termo aqui do denominador vai dar a largura do retângulo, né? Então ele tem largura 2 aqui, largura 2. E claro, quanto maior a frequência ômega zero desse sinc, então, né, mais largo vai ser o retângulo no domínio da frequência, e vice-versa. Se a frequência do sinc for pequena, né, se ele for mais largo no domínio do tempo, ele vai ser mais estreito no domínio da frequência. Reparem que aqui eu coloquei um único gráfico para o x de ômega, né? Não coloquei um gráfico de magnitude e outro de fase, porque nesse caso aqui o x de ômega é um sinal real. Então, se ele é puramente real, eu posso usar um único gráfico, né? Se ele fosse puramente imaginário, também poderia usar um único gráfico. A propriedade do deslocamento no tempo é outra propriedade bastante relevante para quem estuda sinais e sistemas. Se você tem um sinal x de t com espectro x maiúsculo de ômega, então o espectro do sinal deslocado, x de t deslocado aqui, né, atrasado em t0 segundos, vai ser aquele x de ômega maiúsculo, né, x de ômega, porém multiplicado por um e na j ômega t0, negativo, né, e na menos j ômega t0, uma exponencial complexa ali. Isso vocês obtêm facilmente se vocês colocarem esse sinal deslocado aqui na integral de Fourier, né? Em termos de módulo e fase, como é que isso aqui afeta o módulo e a fase do espectro? Vamos chamar então esse sinal deslocado de y de t. Ele é o x de t menos t0. Tá? É o x deslocado em t0 segundos. O módulo do espectro desse sinal y, ele vai ser o módulo disso aqui, né? O módulo de duas funções complexas é o produto dos módulos, né? Então eu tenho o módulo do x de ômega e vejam, esse sinal aqui é uma exponencial complexa, né? No domínio da frequência, e ela tem módulo 1 e o seu ângulo, né, a sua fase vai variando ao longo das diferentes frequências. Então o módulo é 1, eu tenho 1 multiplicando aqui, a conclusão é que eu tenho o módulo do y igual ao módulo do x, né? Ou seja, deslocar um sinal no tempo, atrasar ou adiantar o sinal, não afeta o módulo do espectro do sinal. E a fase? A gente sabe que a fase de uma função complexa, que é o resultado do produto de duas funções complexas, é a soma das fases de cada uma daquelas funções, né? Então eu vou ter a fase do x de ômega mais a fase desse sinal aqui. E a fase dele vai ser menos ômega t0, né? Ômega t0. Então, isso aqui é uma reta com inclinação negativa, né? É uma função linear com inclinação negativa que será somada à fase original do sinal. Eu coloquei aqui um exemplo em que o x de t é o retângulo de t. Geralmente a gente usa a definição retângulo de t sobre tal, né? Foi assim que eu defini
a função retângulo. Então, nesse caso, tal é igual a 1, né? Tem o retângulo de t, o sinal que vai de menos meio a meio, valendo 1. E o espectro dele, então, é um sinc, né, no domínio da frequência. Está ali o módulo e a fase do espectro desse sinal. O meu y de t, então, vai ser esse retângulo deslocado em t0. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui, em que a gente desloca ele em 0,02 segundos. Vejam só, eu adicionei uma pequena inclinação ali na fase, né? E o módulo não mudou. E conforme eu vou deslocando mais o sinal ali, retângulo de t menos 0,04, essa inclinação vai se acentuando, né? Lembrem-se que a gente costuma plotar graficamente o resultado da divisão da fase por π. Ou seja, quando a fase fica maior do que π ou menor do que menos π, como fase de um número é uma função periódica, né? Sempre ele vai dar a volta ali, né? No eixo vertical. Então, aqui, para esse atraso, eu já tenho fases menores do que menos π ou maiores do que π, aí eu sempre pego o resto da divisão por π e acaba, digamos, dando a volta, né? E conforme eu vou aumentando a inclinação, aumentando o deslocamento, vai aumentando a defasagem ali no domínio da frequência e sempre pego o resto da divisão, né? Uma forma de interpretar isso é que todas as frequências, né, todas essas exponenciais complexas, ou senos e cossenos, que compõem o sinal y de t, estão defasados, né, com uma defasagem temporal, em valor absoluto, em segundos, igual. E isso, em termos de uma defasagem em fase, em radianos, é uma defasagem que varia linearmente conforme aumenta a frequência, né? Então, uma exponencial de frequência alta, ela tem uma defasagem em radianos por segundo, maior do que uma exponencial de frequência baixa, para ter o mesmo deslocamento em segundos, né? Então, a defasagem varia linearmente com a frequência. Em vários problemas de processamento de sinais, a gente está preocupado somente com o módulo do espectro dos sinais. Então, nesses casos, eu operar uma defasagem, né, um atraso num determinado sinal, não altera na prática a forma como eu vou analisar o espectro do sinal. Claro, isso não é válido para todos os problemas, né, mas é bastante comum na área de processamento de sinais. Então, essa propriedade acaba sendo uma ferramenta útil para a gente deixar a análise mais simples em alguns casos. Propriedade da convolução no tempo é a propriedade que motivou a gente chegar a séries de Fourier e transformada de Fourier, né? Na verdade, a gente já tratou dessa propriedade no começo ali de transformada de Fourier. Ela diz que se eu tenho a convolução de dois sinais no domínio do tempo, isso equivale no domínio da frequência a multiplicar os espectros, né? Então simplifica a análise porque normalmente a multiplicação é uma operação mais simples do que a convolução. Eu tenho esse exemplo aqui, onde eu tenho esse x de t, que vai ser convoluído com um h de t, resultando num y de t. Eu posso fazer a convolução desses dois sinais, né? Desse retângulo aqui com esse sinc. Eu vou obter esse sinal aqui. E para obtê-lo também eu posso fazer a multiplicação dos espectros, né? Eu posso obter esse espectro de magnitude aqui como a multiplicação do espectro do x de ômega com o espectro do h de ômega, com espectro de magnitude do x de t, né, que é o módulo do x de ômega, com o espectro de magnitude do h de t. E a fase também eu posso obter como a soma da fase
do x de ômega com a fase do h de ômega. Na verdade, aqui nos intervalos em que eu zerei o espectro, né, a fase não importa, ela pode ficar zero ou pode ficar igual à fase do sinal x de ômega. Né? O que aconteceu aqui no domínio da frequência? Eu tenho o espectro desse sinal aqui, que é um sinc, e quando eu multiplico por essa janela aqui, né, ele é um filtro passa-baixa ideal no domínio da frequência, eu vou cortar aqui nessa frequência que na verdade é 6π aqui, né, que dá um pouco mais de 18 ali, e aqui o menos 6π. Então eu vou cortar esse espectro aqui na terceira passagem por zero. Né? Escolhi esse valor ali que corresponde à terceira passagem por zero, ou seja, eu estou zerando na saída aqui esses trechos do espectro. Então, o sinal resultante, né, tem esse espectro aqui expresso por essa magnitude e essa fase, né, do y de ômega. E se eu faço a transformada inversa desse y de ômega, eu obtenho aquele y de t ali. Então, nesse caso aqui, o y de ômega é o resultado da multiplicação dos espectros da entrada e da resposta ao impulso, né? E o espectro da resposta ao impulso é a resposta em frequência. Né? E daí, para obter a saída, eu faço a transformada inversa de Fourier do espectro da saída. Outra consequência aqui dessa propriedade é que o h de ômega é, por definição, a razão entre a saída, né, os espectros da saída e da entrada. Então, essa expressão aqui a gente vai usar em algumas situações aí no futuro. A resposta em frequência, né, de um sistema é expressa pela razão entre o espectro da saída e o espectro da entrada. A propriedade da diferenciação no tempo diz que se eu tenho um sinal x de t com o espectro x maiúsculo de ômega, então a derivada temporal desse sinal x de t terá espectro x de ômega multiplicado por j ômega. Isso é útil, por exemplo, na resolução computacional de equações diferenciais. Tem um exemplo que é a simulação de ondas acústicas, que contém derivadas temporais e derivadas espaciais, e essas derivadas são resolvidas no domínio da frequência de maneira mais eficiente computacionalmente do que no domínio do tempo, porque aí é apenas uma multiplicação. Né? Mas a gente vai ver aqui um exemplo mais simples, que é esse aqui. Eu tenho um sinal x de t, que é um seno de ômega 0t, uma frequência arbitrária ômega 0. Quem é o sinal y de t, que é a derivada temporal do x de t? A gente sabe que tem que encontrar aqui um ômega 0 cosseno de ômega 0t. Né? A gente conhece a derivada do seno. Mas vamos encontrar esse resultado através da propriedade da diferenciação no tempo. Eu coloquei o problema resolvido aqui na próxima página. Então, eu tenho aqui o espectro do seno, que eu tirei lá da tabela. Né? A gente já deduziu esses espectros aqui. E se o y de t é o resultado da derivada temporal do x de t, quer dizer que o espectro y de ômega vai ser o espectro x de ômega multiplicado por j ômega. Né? Então, eu tenho aqui o espectro que eu conheço lá do seno e estou multiplicando por j ômega aqui, os dois deltas de Dirac que fazem parte desse espectro. Né? Um deslocado para a frequência ômega 0 positiva e outro para a frequência ômega 0 negativa. Muito bem, eu tenho um j aqui na frente e tenho esses j's aqui. Né? Então, eu vou multiplicá-los e j vezes j dá menos 1.
É por isso que vai aparecer esse sinal de menos aqui na frente do π. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um delta deslocado multiplicado por ômega e outro delta deslocado multiplicado por ômega. Vamos pegar esse segundo caso e ver como é que ele fica graficamente, né? Eu tenho lá, então, um delta de Dirac deslocado, ele é o delta de ômega menos ômega zero. Portanto, esse impulso aqui está acontecendo na frequência ômega zero. Aqui é o eixo das frequências, né? E aí eu vou multiplicar pela função ômega. Então, a função ômega é uma reta, né? Uma reta com inclinação 1. E se eu multiplico um delta de Dirac deslocado por uma função qualquer, a magnitude dele deixa de ser 1, né? A intensidade dele deixa de ser 1. A intensidade do produto, né? Vai ser um delta de Dirac também, ao invés de intensidade 1, ele vai ter intensidade, esse valor aqui, né? No caso, esse valor é o próprio ômega zero, né? Porque eu tenho aqui uma reta com inclinação 1. Então, eu vou ter aqui ômega zero, delta de ômega menos ômega zero. Então, eu tenho um delta com magnitude ômega zero. E ele está aqui deslocado em ômega zero. É isso que acontece com esse delta de Dirac. Portanto, esse cara aqui vem para cá como ômega delta de ômega menos ômega zero. Portanto, esse cara vem para cá como ômega zero delta de ômega menos ômega zero. E eu vou fazer a mesma coisa para esse delta de Dirac deslocado para a esquerda aqui. Vou aplicar exatamente o mesmo princípio. Então, ele vai ser multiplicado por menos ômega zero, né? Assim como esse aqui foi multiplicado por mais ômega zero, esse aqui vai ser multiplicado por menos ômega zero. Então vai acontecer que os dois vão ficar com sinal negativo, né? Porque eu tinha um sinal negativo já aqui e o outro eu vou inserir aqui, porque a frequência, o delta está deslocado para a esquerda. E eu vou pegar esses sinais negativos e vou cancelá-los. E agora eu vou ter uma função π vezes aqueles dois deltas deslocados. E o ômega zero está aparecendo aqui nos dois termos, ele vai sair para fora, vem para cá. Como resultado, eu tenho o quê? Eu tenho ômega zero vezes π multiplicando esses dois deltas de Dirac. E esse é o espectro do cosseno, né? Então, a transformada inversa dessa expressão aqui é essa, né? Y de t igual a ômega zero cosseno de ômega zero t. Portanto, eu tenho a solução aqui desse problema que eu quero encontrar a derivada do seno, obtida através da propriedade da diferenciação no tempo da transformada de Fourier. E essa propriedade é uma consequência da própria integral de Fourier. É válido mencionar também que o sistema diferenciador, né, isso aqui é um sistema linear e invariante no tempo, que opera a derivada da entrada, né, a derivada temporal. Esse sistema tem resposta em frequência. Quem é a resposta em frequência? Vamos ver. O y de t, o y de ômega, né, o y maiúsculo, o espectro da saída, vai ser o resultado da multiplicação da entrada com uma resposta em frequência. E a gente sabe, então, que uma consequência disso é que a gente define a resposta em frequência como essa razão aqui entre saída e entrada. Agora, quem é essa razão entre saída e entrada nesse sistema aqui? Nesse sistema, a saída vai ser Jω vezes a entrada, né, no domínio da frequência. Ou seja, o y de ômega sobre x de ômega
vai ser igual a J ômega. Né? E aqui eu tenho a mesma expressão, né? Y de ômega sobre X de ômega. A consequência é que a resposta em frequência do sistema derivador é essa aqui. H de ômega igual a J ômega. Então a gente pode entender a derivada como o resultado da operação de um sistema linear invariante no tempo, né? Que tem essa resposta em frequência aqui. A relação de Parseval diz que a integral de energia, que a gente conhece lá, né, que mede a energia de um sinal, pode ser operada no domínio do tempo ou no domínio da frequência. Está aqui a integral de energia operada no eixo ômega, né, operada sobre o espectro do sinal. E nesse caso eu tenho que multiplicar por 1 sobre 2π. Né? Essa é outra consequência da transformada de Fourier. E existem vários casos em que é mais fácil calcular a energia do sinal no domínio da frequência do que no domínio do tempo. E outros casos também que a gente aplica filtros ao sinal e a gente quer saber quanto da energia foi perdida, né? Esse cálculo é mais fácil no domínio da frequência. Vamos ver um exemplo aqui em que eu tenho um sinal x de t igual a seno de 10π t sobre 10πt e eu quero saber qual é a energia desse sinal. A gente sabe que é um sinc isso aqui, né? Esse é o sinc de 10πt, mas fazer a integral de energia do sinc seria bastante complicado. A gente sabe que o sinc tem como espectro um sinal do tipo retângulo, e aí sim, operar a integral de energia num sinal do tipo retângulo é muito mais simples, né? É basicamente um cálculo de área de retângulo. Vamos lembrar lá o par de transformada do sinc, né? Eu tenho ômega 0 sobre π, sinc de ômega 0t, isso tem como espectro o sinal retângulo de ômega sobre 2 ômega 0, né? Então vamos fazer a transformada desse sinal aqui. Eu tenho que encontrar, então, tenho que deixar ele na forma de um sinc multiplicado por ômega 0 sobre π. O ômega 0 aqui claramente é 10π, né? Ômega 0 igual a 10π. Para deixar no formato que a gente conhece lá da tabela. Então esse aqui é o sinc de 10πt. Só que eu preciso que ele tenha ômega 0 sobre π ali na tabela, né? Então eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui um 10π sobre π e vou colocar aqui para que a amplitude não fique diferente da original, π sobre 10π. E aí sim eu tenho sinc de 10πt. E agora eu conheço a transformada de Fourier desse sinal aqui, né? A transformada desse sinal ali é um retângulo, né? Pela tabela. Então eu tenho retângulo de ômega sobre 2 ômega 0, então sobre 20π. Só que eu preciso trazer essa constante aqui também, né? Que é 1 sobre 10. Então eu tenho 1 sobre 10 retângulo de ômega sobre 20π. Eu vou plotar aqui o gráfico desse retângulo. Vamos esboçar o gráfico aqui, né? Então aqui no domínio da frequência, eu vou ter um retângulo com amplitude 1 sobre 10, que se estende de menos 10π até 10π. E se nós fizermos essa integral aqui com esse sinal e ainda multiplicarmos por 1 sobre 2π, a gente vai chegar facilmente no resultado da energia desse sinal, que é 1 sobre 10. E aqui fica adimensional, né? Nossa energia aqui em sinais de sistemas é adimensional. Então, vai se tornar simplesmente um problema de cálculo de área do retângulo.
Vocês podem fazer aí como forma de exercício. Então nós passamos por algumas propriedades e alguns pares de transformadas dessas duas tabelas, não todos, né? E também essas duas tabelas não são exaustivas, né? Esse é um exemplo de tabelas que eu coloquei no apêndice de uma das provas de sinais e sistemas de semestres anteriores que serviam para resolver as questões daquela prova, né? Nos livros aí da bibliografia, o livro do Latte, do Oppenheim, existem tabelas mais completas e nas provas ali eu sempre vou fornecer os pares de transformada e de propriedades pertinentes às questões que aparecem lá.